Fala galerinha, dando continuidade então à nossa revisão, nessa aula eu vou apresentar um exercício mais simples possível sobre cálculos estequiométricos. Olha o que diz o enunciado. Qual a quantidade de substância, ou seja, qual a quantidade em mol de NH3, amônia, produzida a partir da reação completa de 20 mol de N2? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é escrever a equação química balanceada. Ele fala para a gente qual a quantidade de amônia produzida. Logo, amônia é um produto. A partir, começando da substância N2, gás nitrogênio. Gás nitrogênio representa como reagente. Bom, essa equação química aqui representa a síntese da amônia. Embora a informação não esteja no enunciado, eu sei que essa reação envolve o que? Dois reagentes, o N2 e também o H2. Escrita a equação química, falta fazer o balanceamento. Então percebam que, começando pelo nitrogênio, existem dois nitrogênios do lado dos reagentes, só que cada fórmula da amônia só tem um nitrogênio. Logo a gente precisa duplicar a quantidade de fórmulas para aparecer dois átomos de nitrogênio do lado dos produtos, assim como existem dois do lado dos reagentes. Duplicada a fórmula, vai duplicar a quantidade de átomos de hidrogênio. Antes tinha 3, duplicou, passa a ter 6. Então a gente tem que triplicar essa fórmula. Cada fórmula de gás hidrogênio do lado dos reagentes tem 2 átomos de hidrogênio. Triplicando a quantidade de fórmulas, passa a ter 6 átomos de hidrogênio, assim como do lado dos produtos. Ok? Equação balanceada. Percebam o seguinte. O enunciado só faz referência à substância amônia e ao N2. Ele não comenta nada sobre H2. Então, o foco da nossa atenção vai ser nessas duas substâncias que foram citadas pelo enunciado. Perceba que ele diz o seguinte. Olha a pergunta. Qual a quantidade de substância em mol de NH3 que vai ser produzida a partir de 20 mol de N2? Então, ele dá uma quantidade e faz uma pergunta sobre outra. Espécie. Então, qual a quantidade em mol de NH3? Essa é a nossa incógnita, é o nosso valor de X. Então, eu venho e coloco debaixo aqui do NH3, N mol de NH3, o valor que eu preciso encontrar. Poderia ter colocado X? Poderia, só que eu já coloco o N para sempre me lembrar da pergunta do exercício. Ele quer que eu calcule a quantidade em mol de NH3. Em seguida, ele fala que ele quer que a gente obtenha essa quantidade a partir da reação de 20 mol de N2. N2 é o nosso reagente, então eu venho aqui e represento 20 mol de N2. Beleza, escrevi nessa primeira linha aqui, que eu estruturei para vocês, os dados do enunciado. Então, a gente tem que 20 mol de N2 reage completamente, forma uma dada quantidade que o exercício quer que a gente calcule. Agora, eu preciso encontrar uma segunda proporção. Essa segunda proporção vem sempre da equação química balanceada. Então, para a substância N2, perceba que o coeficiente estequiométrico dele é 1. Então, 1 mol de N2, quando reage completamente, vai formar quanto de produto? Forma 2 mols de amônia. Eu venho e coloco 2 mols de amônia. Então, perceba que eu tenho uma proporção em mol, dada pelos coeficientes da equação química balanceada, e a partir do enunciado eu também tenho uma proporção em mol incompleta. Eu preciso encontrar esse valor aqui. Só que olha como é fácil. Se 1 mol de N2, quando reage completamente, forma o dobro, 2 mols, 20 mol reagindo vai formar quanto de amônia? O dobro, 40 mols. Ah, não entendi. Pode fazer a regra de 3, multiplica os opostos. Eu, para me representar um pouquinho melhor, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Em vez de multiplicar os opostos, eu vou fazer a divisão, o de cima pelo de baixo, e vou obter duas razões que eu posso igualar. Olha lá, ó. 20 mol de N2 dividido por 1 mol de N2 vai ser igual a quantidade que eu quero encontrar em mol de NH3 dividido por 2 mols de NH3. Perceba que mol de N2 dividido por mol de N2 dá 1. Em seguida, como eu preciso isolar o N, 2 mols eu vou passar para o outro lado. Como 2 mols está dividindo o N, ele passa para o outro lado multiplicando. Fica desse jeito. 2 mols de NH3 vezes 20 mol, vezes 20, vai dar
40 mol de NH3. Perceba o seguinte, quando a gente fez o balanceamento, esse é o nosso resultado final. O que eu quero comentar é o seguinte, quando a gente fez o balanceamento, a gente fez com que a equação química respeitasse a lei de Lavoisier. E quando a gente fez essa regrinha de 3, o que a gente fez também foi fazer com que os nossos cálculos respeitassem a lei de Proust. Perceba o seguinte, ó, como é que eu demonstro que os nossos cálculos respeitaram a lei de Proust? Perceba o que a gente encontrou, nosso resultado foi 40 mol, então eu substituí aqui 40 mol de NH3, então a gente chega nessa proporção, 20 mol de N2, quando reage completamente, forma 40 mol de NH3. E pela equação química balanceada, a gente sabe que 1 mol de N2 forma 2 mols de NH3. Como é que eu demonstro que a lei de Proust está sendo respeitada? Olha lá, 40 é o dobro de 20, assim como 2 é o dobro de 1. A proporção se manteve constante, logo a lei de Proust foi satisfeita, foi respeitada. Uma outra maneira é fazer a divisão. Pegar o valor de cima e dividir pelo de baixo. Olha lá, ó. 20 mol de N2 dividido por 1 mol de N2 vai dar 20, assim como 40 mol de NH3 dividido por 2 mols de NH3 também vai dar 20, ou seja, a proporção é constante. Outra observação que eu quero falar para vocês, por que esse exercício é bastante simples? Percebo que a pergunta do exercício exige que a gente calcule um valor em mol, e a quantidade dada pelo enunciado também é em mol. Então, todas as quantidades dadas pelo enunciado estão em mol, ou seja, são compatíveis com os coeficientes estequiométricos da equação balanceada, cuja unidade de medida também é mol. Quando isso acontece, não tem necessidade de fazer conversão nenhuma de unidade de medida. É o exercício mais simples que a gente vai encontrar sobre cálculos estequiométricos. Bom, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Percebo que tem a resposta ali. O que eu estou preocupado é com a resolução que vocês vão me apresentar. Também tem várias dicas ali. Esse exercício, mais um, e o terceiro. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula 1. E vamos para a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail. Podem entrar em contato pelo WhatsApp, que eu vou procurar ajudá-los da melhor forma possível. Um abraço para todos e até a próxima.